Nas majestosas crônicas do progresso científico, e particularmente nas páginas históricas da astronomia, existem certos nomes que, com o tempo, adquirem um status que vai muito além da simples fama. Eles se tornam incrustados de lendas, envoltos em uma aura mística, quase tangível, que os eleva acima do mundano. Há nomes que se erguem como símbolos monolíticos, nomes como Hubble ou Voyager. Para a humanidade, eles têm sido há muito tempo sinônimos de triunfo incondicional, ícones cintilantes do nosso processo infinito de descoberta e da expansão audaciosa dos nossos horizontes. Basta pronunciar essas palavras e a memória é instantaneamente inundada por panoramas grandiosos em Technicolor de nebulosas distantes ou pelas imagens icônicas dos discos de ouro, levando as mensagens da Terra para estrelas desconhecidas. No entanto, oculta dentro dessa mesma história, existe uma categoria de nomes inteiramente diferente. São os nomes que os astrônomos profissionais, passando suas longas e solitárias noites nos telescópios, e os apaixonados observadores amadores tentam não sussurrar em voz alta antes de uma sessão de observação crítica. Essas palavras tornaram-se a amarga personificação de esperanças despedaçadas, profecias errôneas e fiascos públicos retumbantes. Nos últimos anos, essa lista negra tácita tem sido liderada com confiança por uma palavra curta e ressonante de 5 letras: Atlas. Se você acompanha as notícias espaciais, nem que seja de relance, a simples menção dessa sigla provavelmente desencadeia uma sensação persistente e intrusiva de déjà vu. O roteiro se repete com uma precisão assustadora, quase cinematográfica, e uma inevitabilidade tal, como se algum diretor invisível lá em cima estivesse tocando o mesmo disco arranhado repetidamente, garantindo que sempre termine em tragédia. Vamos tentar reconstruir a linha do tempo desse ciclo fechado em detalhes. Tudo começa sempre com uma sensação barulhenta explodindo nos feeds de notícias. As manchetes nos tabloides online e nos jornais respeitáveis literalmente gritam sobre a aparição de um novo cometa incrivelmente brilhante e alucinante. Nos prometem o espetáculo celestial do século, um evento comparável apenas à segunda vinda do lendário cometa Hale-Bopp, ou do famoso cometa Halley. Os astrônomos esfregam as mãos em antecipação, preparando e ajustando suas óticas ultracaras. As pessoas comuns baixam massivamente aplicativos de mapas estelares e compram binóculos em um frenesi. Mas então, no momento mais crítico, quando as apostas estão mais altas, exatamente quando a tensão da expectativa atinge seu pico absoluto, o objeto misterioso simplesmente desaparece. Ele se desfaz em poeira, dissolve-se na escuridão ilimitada do espaço, deixando-nos a todos em um estado de profunda perplexidade e grande decepção. Isso não aconteceu apenas uma vez, nem mesmo 2 vezes. Tornou-se um padrão assustador, uma falha sistêmica em nossas expectativas. Através das vastas extensões da internet, em fóruns especializados de astronomia e redes sociais, uma teoria está sendo discutida com toda a seriedade, a chamada Maldição de Atlas. Os usuários debatem acaloradamente: será esse nome algum tipo de marca negra para os corpos celestes? Porque os cometas descobertos por esse sistema de rastreamento específico agem como kamikazes. Quem, ou que força desconhecida, os destrói impiedosamente em sua aproximação da Terra, como se fossem abatidos por um míssil invisível de defesa planetária. Para compreender verdadeiramente a magnitude desse drama cósmico, precisamos rebobinar a fita do tempo e retornar mentalmente à primavera de 2020. Lembram-se da atmosfera opressiva e pesada daqueles dias? O mundo mergulhava rapidamente no caos de uma pandemia global. As cidades fechavam, as pessoas ficavam presas em seus apartamentos, o futuro parecia nebuloso, assustador e ansioso. E de repente, como um raio de luz brilhante perfurando esse reino sombrio de incerteza, chegam notícias alegres das profundezas do espaço. Um grande cometa voa em direção à Terra. Ele recebeu o nome oficial C2019 ICRI 4 Atlas. As previsões dos cientistas não eram apenas otimistas, eram verdadeiramente fantásticas. Os astrônomos previram com confiança que, até maio de 2020, esse viajante celestial brilharia tão intensamente que poderia rivalizar com o próprio Vênus. Ele foi batizado às pressas de Cometa da Esperança, o cometa de uma geração.
As pessoas, exaustas pelo medo constante do vírus, viram nele um bom presságio vindo de cima. Um sinal de que a beleza ainda existe no universo, de que o cosmos nos envia uma saudação e apoio em nossa hora mais sombria. Centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo compraram óticas, preparando-se para receber esse belo convidado. Mas em abril de 2020, enquanto o cometa se aproximava da órbita de Marte, algo inexplicável aconteceu. Seu gráfico de brilho, que por todos os cálculos deveria estar subindo como um foguete, despencou repentinamente. As fotografias tiradas pelo telescópio espacial Hubble chocaram o público global. Em vez do núcleo denso e brilhante que esperávamos ver, as imagens revelaram um enxame de fragmentos pequenos e tênues, assemelhando-se, como os astrônomos tristemente brincaram na época, a hambúrgueres no espaço. O núcleo do cometa não aguentou. Ele morreu antes mesmo de nos alcançar. Desmoronou como um castelo de areia frágil em um vento forte. A decepção foi verdadeiramente global. Mas naquela época, em 2020, descartamos isso como um acidente trágico. Bem, acontece, dissemos. Cometas são criaturas delicadas e frágeis. Avancemos 4 anos. O calendário marca o outono de 2024. E mais uma vez, uma descoberta pelo mesmo sistema, o telescópio robótico Atlas. Um novo objeto, o cometa C2024-S1. E novamente, vemos exatamente as mesmas manchetes, como se copiadas palavra por palavra dos arquivos de 2020. O segundo sol, o fantasma do Halloween, o espetáculo do milênio. E de novo, segue-se o mesmo final dolorosamente familiar e triste. O cometa começou a se despedaçar nas aproximações distantes e, após seu encontro próximo com o Sol, foi completamente aniquilado, transformando-se em uma nuvem de vapor superaquecido. 2 promessas barulhentas de um milagre, 2 fracassos barulhentos e esmagadores, e um nome comum ligando esses eventos: Atlas. É exatamente aqui que as teorias da conspiração entram em jogo. O cérebro humano é conectado de tal maneira que se recusa categoricamente a tolerar coincidências. Se algo acontece 2 vezes, seguindo exatamente o mesmo roteiro, instintivamente procuramos um padrão, procuramos uma intenção oculta. Fóruns de OVNIs e quadros de mensagens esotéricos estão hoje transbordando com versões que dariam um tique nervoso em qualquer cientista acadêmico. Mas essas versões permanecem extremamente populares entre o público porque oferecem uma explicação simples e compreensível para processos complexos e caóticos. Uma das teorias da conspiração mais difundidas afirma que o sistema solar está sob proteção. Supostamente existe algum tipo de domo de energia, uma barreira impenetrável ou um sistema de defesa planetária automatizado deixado para nós como herança por antigas civilizações avançadas ou curado por inteligência extraterrestre. De acordo com essa lógica bizarra, os cometas que observamos não são apenas bolas de neve suja voando pelo vazio. Eles são sondas espiãs disfarçadas, contêineres com armas biológicas ou naves batedoras de forças hostis. E alguma patrulha cósmica invisível os abate impiedosamente no perímetro distante, impedindo-os de chegar muito perto da Terra. É exatamente por isso, argumentam os teóricos da conspiração, que eles explodem e se desintegram sem qualquer causa visível. Nesta mitologia moderna, o nome Atlas torna-se algo como um marcador de alvo, uma etiqueta IFF, identificação amigo ou inimigo. Qualquer coisa marcada com esse nome está sujeita à liquidação imediata. Eles não querem que vejamos isso, digitam comentaristas ansiosos nos cantos escuros da web. Estamos sendo protegidos de algo terrível. Essa teoria, com toda a sua óbvia absurdidade, é psicologicamente muito conveniente. Ela transforma um universo frio, indiferente e vazio em um lugar onde alguém está cuidando de nós, mesmo que de uma maneira tão estranha e agressiva. Claro, para uma pessoa racional, tudo isso soa como a sinopse de um romance barato de ficção científica. Mas, como os detetives veteranos adoram dizer, dentro de cada mentira há um grão de verdade. Por trás dessa maldição mística e das teorias da conspiração selvagens, esconde-se um enigma físico e tecnológico real que não dá paz aos astrofísicos. A questão é esta: Atlas não é o nome de uma pessoa, nem é o sobrenome de um famoso cientista descobridor. É uma sigla. Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides.
é uma rede global de telescópios robóticos localizados nas ilhas do Havaí e no Hemisfério Sul. Esses robôs incansáveis trabalham todas as noites, escaneando automaticamente o céu inteiro, setor por setor, sem pausas para dormir ou descansar. Seu trabalho principal não é encontrar cometas bonitos para deleitar os fotógrafos. Seu trabalho é muito mais prosaico e aterrorizante. Eles estão procurando a morte. Eles estão vigiando rochas escuras e rápidas que se dirigem à Terra para destruir uma cidade ou um continente inteiro. As configurações desse sistema, seus olhos e cérebros, algoritmos complexos de processamento de imagem, são especificamente ajustados para encontrar um certo tipo de objeto. Eles veem o que outros observatórios clássicos perdem: manchas tênues, difusas e de movimento rápido contra o pano de fundo das estrelas. E assim acontece que este mesmo robô caçador, ajustado para encontrar ameaças, pesca da escuridão cósmica o material mais instável, mais frágil e mais defeituoso do sistema solar. Estamos lidando com o clássico viés de sobrevivência, mas virado do avesso. Os velhos telescópios descobriam grandes cometas brilhantes porque esses eram os únicos que podiam ver com seus equipamentos. Grandes cometas são geralmente sólidos e monolíticos. Eles sobrevivem à jornada. O sistema Atlas, no entanto, vê a arraia miúda. Ele vê aglomerados soltos de poeira que mal se mantêm juntos. Ele os descobre às dúzias. E muito naturalmente, a maioria desses fracotes desmorona ao primeiro espirro do Sol, ao menor aquecimento. Mas como nós, o público em geral, só ouvimos os anúncios barulhentos das descobertas, ficamos com a falsa impressão de que são especificamente os cometas Atlas que estão explodindo e morrendo. Não vemos as estatísticas completas, só vemos a tragédia de nossas esperanças. Mas mesmo se deixarmos de lado as estatísticas e a teoria da probabilidade, a questão da física fundamental permanece. Por que eles explodem? O que acontece dentro de uma montanha de gelo do tamanho do Everest no segundo antes da catástrofe não se parece em nada com o derretimento pacífico de um cubo de gelo em um copo de uísque. Parece mais uma detonação. Quando o núcleo de um cometa racha, fragmentos voam em alta velocidade. Esta é uma liberação poderosa de energia interna. É um deslocamento tectônico em microgravidade. É um processo que transforma a mecânica celeste kepleriana clássica, onde todos os corpos voam ao longo de elipses suaves e previsíveis, na balística caótica de uma granada de fragmentação. Hoje, tentaremos despir esse nome de seu revestimento místico e dissecar a anatomia dessas catástrofes do ponto de vista da ciência dura e intransigente. Estamos abrindo o arquivo dos dois John Does mais famosos dos últimos anos, o cometa de 2020 e o cometa de 2024. Conduziremos uma análise comparativa completa. Olharemos suas órbitas, estudaremos sua composição química, analisaremos como se comportaram nas semanas que antecederam seu fim. Veremos o que essas irmãs no infortúnio, separadas por 4 anos de vazio cósmico, têm em comum. O espaço é verdadeiramente hostil a esses viajantes? Ou eles carregam um mecanismo de autodestruição oculto dentro de si mesmos, uma espécie de bomba-relógio armada há bilhões de anos, no momento do nascimento do Sistema Solar? Poderia ser que essa notória maldição não seja mágica, mas um defeito de design na própria matéria? Preparem-se. Estamos começando nossa investigação sobre os assassinatos em série de cometas. Nosso principal suspeito, as leis imutáveis da física. Nossa testemunha-chave, o telescópio robô desapaixonado e sem alma, Atlas. As vítimas, blocos gigantes de gelo que sonhavam em se tornar estrelas brilhantes, mas se tornaram apenas poeira cinza em uma lente. E o primeiro fato que devemos aceitar e internalizar: não existem maldições no universo, apenas o limite de elasticidade dos materiais e nossa tendência puramente humana de ver drama, onde existe apenas termodinâmica fria. Mas às vezes, assistindo a mais um cometa do século se transformar em nada, é muito difícil não acreditar em um destino maligno perseguindo esse nome. Para entender por que a história se repete com tal inevitabilidade assustadora, precisamos abrir os arquivos empoeirados e retornar ao caso de 4 anos atrás. Transportamo-nos mentalmente para o início de 2020.
Foi quando o primeiro caso barulhento e ressonante do que mais tarde seria chamado de Síndrome de Atlas foi registrado. O objeto, recebendo a designação científica C2019-I4, tornou-se o paciente ideal para nosso exame post-mortem. Ao contrário de nosso convidado recente, que pereceu heroicamente nas chamas do Sol, o cometa de 2020 se desintegrou no espaço profundo e gelado, longe da estrela. E essa circunstância torna sua morte ainda mais misteriosa para o leigo, mas perfeitamente compreensível e lógica para um físico. Vamos olhar de perto as evidências. O cometa Erie 4 Atlas era, em essência, um gigante. Sua atmosfera gasosa, ou coma, em um ponto, inchou para dimensões colossais, excedendo o diâmetro do próprio Sol. Era uma esfera titânica de cianogênio e carbono, brilhando nos telescópios com uma luz fantasmagórica, verde tóxica. A órbita deste corpo era incrivelmente alongada, como uma agulha afiada perfurando o sistema solar de ponta a ponta. Os cálculos mostraram que a última vez que esse viajante esteve em nossa vizinhança foi há cerca de 5.000 anos. Isso significa que ele viu a ascensão das antigas civilizações da Terra, a construção das pirâmides. E aqui estava ele, de volta para montar um grande show para nós. Mas em vez de uma passagem triunfante pelo firmamento, vimos uma ruptura em glória. O que matou o cometa no vazio frio, onde não há calor extremo nem fortes forças de maré capazes de despedaçá-lo. A resposta está na mecânica interna do núcleo cometário. Estamos acostumados a pensar em cometas como rochas sólidas voando pelo espaço, mas isso é um erro fundamental. A ciência moderna usa o modelo proposto pelo astrônomo Fred Whipple, o modelo da bola de neve suja. Mas mesmo essa definição é muitas vezes lisonjeira demais para a maioria dos cometas. A densidade de seus núcleos é frequentemente menor que a densidade da água, e às vezes até menor que a densidade do isopor. Isso não é um monólito de granito, é um conglomerado solto, uma pilha de entulho cósmico, poeira e gelo, mantidos juntos apenas por fé e esperança, e uma autogravidade insignificantemente fraca. Imaginem uma estrutura instável feita de areia e neve solta, voando em um vácuo absoluto. Enquanto está longe do calor, é relativamente estável, mas assim que a luz do Sol começa a aquecer, mesmo que levemente sua superfície, um monstro desperta. O gelo começa a sublimar, transformando-se diretamente em gás, pulando a fase líquida. Mas esse processo acontece de forma desigual. A superfície do cometa é extremamente heterogênea. Em alguns lugares, a camada de poeira é mais espessa e protege o gelo, em outros é mais fina. Em alguns lugares, abrem-se fendas profundas e cânions que levam às próprias entranhas. O gás irrompe não em um fluxo calmo e uniforme, mas em jatos poderosos e estreitos. Este é o momento exato em que a física da catástrofe começa. Cada jato desses funciona como um poderoso motor de foguete. Lembrem-se da terceira lei de Newton. A ação é sempre igual à reação. O gás, irrompendo em alta velocidade, empurra o núcleo na direção oposta. Como esses motores naturais estão localizados caoticamente na superfície e disparam imprevisivelmente enquanto o cometa gira sob os raios do Sol, eles começam a girar o núcleo cada vez mais rápido. Esse fenômeno é chamado de efeito Yorp. Efeito Yarkovsky-O'Keefe-Radzievský-Paddock, ou simplesmente torque reativo. O cometa começa a girar mais rápido e mais rápido. Para um corpo solto e frágil, a rotação rápida é a morte certa. Surge uma força centrífuga monstruosa. Ela tenta separar as partículas de matéria em direções diferentes. A gravidade fraca tenta com suas últimas forças mantê-las juntas. É um cabo de guerra cósmico. No caso do cometa Atlas 2020, a força centrífuga venceu a vitória. O núcleo simplesmente não conseguiu suportar a velocidade de sua própria rotação frenética. Ele estalou. Primeiro em 2 grandes fragmentos, depois em 4, e então se transformou em um enxame desordenado de destroços, cada um dos quais continuou a ventilar gás, apenas acelerando o caos. O telescópio espacial Hubble capturou este momento dramático. Em vez de um único ponto brilhante, vimos dezenas de pequenos estilhaços desaparecendo voando em formação para o abismo. O cometa cometeu um ato de suicídio involuntário, girando até seu ponto de ruptura. Agora, transportemo-nos para o nosso tempo, para o ano de 2024, para o nosso caso recente com o cometa C2024 S1, Atlas.
O cenário à primeira vista parece diferente. Ele morreu voando a queima-roupa em direção ao Sol, mas o mecanismo profundo que desencadeou o processo de destruição foi exatamente o mesmo. A fragmentação começou muito antes de passar o periélio. Por quê? Porque essa família de cometas, como já descobrimos, são fragmentos de um antigo gigante que se partiu há milhares de anos. Eles são inerentemente defeituosos. Eles acumularam, como dizem os engenheiros, fadiga de material. Microfissuras, cavidades ocultas, zonas de estresse, tudo isso é o legado da história turbulenta de sua origem. Aqui chegamos diretamente à questão principal, que alimenta todas as teorias da conspiração, porque o sistema Atlas encontra especificamente esses cometas defeituosos. Será que o universo está propositalmente entregando a este telescópio apenas coisas que estão destinadas a explodir? A resposta está na tecnologia de observação, não no misticismo. O sistema Atlas foi criado e financiado não para a beleza e a ciência, mas para a segurança. Sua missão principal é salvar a humanidade de um ataque vindo do espaço. Ele procura asteroides perigosos que poderiam colidir com a Terra. Portanto, todos os seus algoritmos são ajustados para procurar qualquer coisa que se mova rápido e tenha uma trajetória em comum. Os velhos telescópios do século passado procuravam cometas manualmente ou usando placas fotográficas com longos tempos de exposição. Eles notavam os objetos quando já haviam se tornado grandes, brilhantes e estáveis. O sistema Atlas é um aspirador de pó robótico gigante que coleta todo o lixo celestial. Ele vê objetos que antes passavam despercebidos precisamente por causa de sua fraqueza, obscuridade e difusividade. Ele encontra corpos pequenos, soltos e moribundos que estão na própria beira da desintegração. Este é o chamado efeito do observador. Começamos a ver mais mortes de cometas, não porque os cometas começaram a morrer com mais frequência, mas porque compramos um microscópio poderoso que nos permite ver essas mortes em detalhes. Estamos observando um paradoxo que pode ser chamado de paradoxo da sobrevivência. Cometas grandes, densos e chatos sobrevivem. Nós os vemos, mas eles raramente criam sensações, passando silenciosamente. Cometas pequenos, ativos e instáveis são os que montam os fogos de artifício. Eles são brilhantes porque estão evaporando ativamente, perdendo massa. Eles atraem a atenção. O sistema Atlas se especializa em detectar exatamente esses objetos limítrofes. Ele pesca da escuridão, aqueles que já estão condenados a perecer. Pode-se dizer que o nome Atlas não é uma maldição, mas um diagnóstico médico. Se um cometa é descoberto por este sistema, a probabilidade de que seja um pedaço de gelo pequeno, hiperativo e frágil é muito maior do que se fosse descoberto em algum lugar no cinturão de Kuiper por grandes observatórios estacionários. Vamos aprofundar nossa compreensão da química desse processo para finalmente dissipar o mito do campo de força cósmico que supostamente mantém os cometas longe da Terra. A análise espectral do cometa Eagle 4 mostrou um conteúdo anomalamente alto de cianogênio e carbono diatômico. Essas são as mesmas substâncias que dão aos cometas sua característica e bela cor verde. Mas sua presença também diz que o núcleo era extremamente rico em substâncias voláteis. É como gelo seco, ele evapora violenta e rapidamente. Quanto mais voláteis, mais gás é liberado, mais forte o empuxo reativo dos jatos, mais rápida a rotação. O cometa estava literalmente bombeado com energia até a borda. Ele era ativo demais para o seu próprio bem. Comparar os dois cometas Atlas 2020 e 2024 nos dá a imagem perfeita de dois tipos de morte cósmica. A primeira, morte por instabilidade interna e rotação, morte fria longe da estrela. A segunda, morte por impacto térmico externo e sublimação, morte quente perto do Sol. Mas o resultado é um só, uma promessa barulhenta de um grande espetáculo que se transforma em um fracasso. E em ambos os casos, o papel fundamental foi desempenhado pela estrutura interna do núcleo. Não estamos lidando com corpos sólidos como rochas, mas com agregados soltos que se comportam como um líquido ou material granular em condições de microgravidade. Na ciência dos materiais, há um termo: resistência à atração. Para o aço, é enorme. Para a pedra, significativa. Para um núcleo de cometa, é insignificante. Alguns pesquisadores comparam a força da matéria cometária à força de um suspiro aerado ou de uma casca de pão queimada. Você pode literalmente esmagar a matéria do cometa com os dedos. Agora imaginem que esse suspiro gigante de 1 quilômetro de tamanho é girado em uma centrífuga ou aquecido a 1000 graus.
O resultado é previsível: explosão, desintegração, poeira. Assim, a notória maldição de Atlas é, na verdade, a história de como a humanidade aprendeu a encontrar os objetos mais vulneráveis do sistema solar. Estamos olhando para kamikazes celestiais. Cada vez que o nome Atlas aparece nas manchetes de notícias, você deve lê-lo não como uma promessa de milagre, mas como um aviso sério. Atenção! Objeto detectado com alta probabilidade de falha estrutural. Isso não é uma garantia de 100% de falha, mas é um sintoma muito alarmante. Vivemos em uma era única em que a astronomia passou da contemplação passiva da eternidade para o monitoramento ativo do caos. Vemos ao vivo como o sistema solar tritura e recicla seus detritos de construção. E esses dois cometas, separados por 4 anos, tornaram-se as vítimas mais gráficas desse processo interminável de reciclagem cósmica. Eles não foram abatidos por alienígenas zangados. Eles simplesmente não passaram no rigoroso teste de estresse organizado pelas leis imparciais de Newton e da termodinâmica. Mas uma questão importante permanece, a qual levaremos para a próxima parte de nossa investigação. Por que, apesar de todo esse conhecimento científico e fatos, acreditamos em um milagre todas as vezes? Por que mesmo os profissionais, olhando para os gráficos, no fundo esperam que este aqui definitivamente sobreviverá? Nossa investigação entra na fase decisiva. Reunimos o dossiê completo, examinamos todas as evidências e entendemos os motivos das forças físicas agindo no vácuo sem ar. Agora chega a hora do julgamento. No banco dos réus, as esperanças despedaçadas da humanidade por um grande espetáculo. Atuando como promotor, a dura realidade registrada pelos sensores desapaixonados dos telescópios. Devemos reconstruir passo a passo a linha do tempo da catástrofe para nossas duas heroínas principais, o cometa de 2020 e o cometa de 2024, e entender exatamente em que momento o sonho se transformou em poeira cósmica. Este é o clímax do drama, onde os papéis principais são desempenhados pela gravidade, força centrífuga e entropia implacável. Voltemos a abril de 2020. O mundo inteiro, trancado em quarentena, anseia por um milagre e beleza. O cometa Edward IV Atlas aproxima-se rapidamente do Sol. Seu brilho está crescendo estritamente de acordo com o gráfico que os astrônomos chamam romanticamente de curva da esperança. Mas nos primeiros dias do mês, algo estranho acontece. A curva quebra, o brilho não apenas para de crescer, ele começa a despencar. Este é o primeiro sinal de alarme. É como uma parada cardíaca súbita em um monitor de UTI. Astrônomos amadores que ontem mesmo tiravam belas fotos de uma esfera verde enevoada, agora assistem com horror enquanto o núcleo do cometa se alonga, deforma e perde sua nitidez. Algo deu errado. A artilharia pesada da ciência entra na briga. O telescópio espacial Hubble. Em 20 de abril, ele mira as coordenadas do cometa para dar o veredito final. A imagem que ele transmite para a Terra torna-se um dos instantâneos mais detalhados e impressionantes da morte de um corpo celeste na história da astronomia. Esperávamos ver uma esfera densa e brilhante pronta para explodir com uma cauda. Em vez disso, as imagens mostraram um enxame caótico. Parecia uma granada de fragmentação no momento da detonação, congelada no tempo. O núcleo do cometa havia se quebrado em 4 grandes fragmentos e dezenas de pedaços menores de detritos. Eles voavam em formação, envoltos em uma nuvem comum de gás brilhante, como um esquadrão de caças-fantasmas partindo para o esquecimento. Este foi o momento da verdade. O cometa do século havia morrido oficialmente, mas precisamente neste momento trágico, tornou-se uma verdadeira sensação científica. O Hubble nos permitiu ver com nossos próprios olhos exatamente como os cometas morrem. Vimos os fragmentos se afastando lentamente, empurrados por jatos reativos de gás em evaporação. Vimos alguns desses estilhaços brilharem intensamente e desaparecerem, como lâmpadas que queimam antes de escurecer para sempre. Foi uma agonia estendida por milhões de quilômetros de espaço. Para o público, foi uma amarga decepção. O show prometido está cancelado, o segundo sol foi suspenso, podem devolver seus ingressos. Mas para a ciência, foi um triunfo genuíno. Tivemos a oportunidade raríssima de olhar dentro de um cometa, sem pousar nele ou perfurar um poço. Vimos suas entranhas expostas. Descobriu-se que por dentro ele era tão solto, heterogêneo e caótico quanto por fora. Não era uma rocha, mas uma pilha de lixo cósmico que fingiu ser um planeta por bilhões de anos.
Agora, transportemo-nos para outubro de 2024. O roteiro se repete, mas com novos cenários e efeitos especiais. Cometa S1 Atlas. Desta vez, o assassino não é a rotação interna, mas a fornalha solar externa. O clímax desta história deveria acontecer em 28 de outubro, o dia da passagem pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol. O mundo inteiro prendeu a respiração, esperando que o cometa entrasse no campo de visão dos coronógrafos do Observatório Espacial SOHO. Esses instrumentos são nossos olhos, capazes de olhar diretamente para o Sol, bloqueando seu disco. A antecipação era elétrica. Fóruns de astronomia zumbiam. Ele vai sobreviver ou não? Essa pergunta era feita com mais frequência do que a previsão do tempo. E então, na hora marcada, o cometa aparece na borda dos monitores. Mas esta não é absolutamente a entrada triunfante que todos esperavam. Em vez de um ponto brilhante, nítido e resplandecente com uma cauda poderosa, vemos uma mancha pálida, borrada e mal perceptível, movendo-se em direção ao Sol, como uma mariposa condenada em direção à chama de uma vela. Hora após hora, ela se torna mais transparente e fantasmagórica. Este é um cometa fantasma. O núcleo já se foi. Ele se desintegrou na aproximação, incapaz de suportar o choque térmico monstruoso. O que vemos nas telas é apenas uma nuvem de poeira que, por inércia, retém a forma do antigo cometa, mas não possui mais sua essência sólida. O momento do clímax final chega quando essa nuvem se aproxima do Sol na distância mínima. Ocorre a aniquilação total e absoluta. A poeira evapora instantaneamente, o gás ioniza em plasma. Os restos de matéria fundem-se com o vento solar furioso e desaparecem sem deixar vestígios. O cometa Atlas não apenas morreu, ele foi apagado da existência, riscado da realidade. Nem mesmo fragmentos restaram, como no caso do cometa de 2020. Apenas átomos individuais espalhados na coroa solar. Foi um final limpo e estéril. A cabeça de Halloween perdeu a cabeça no sentido mais literal da palavra. Aqui chegamos à principal reviravolta da nossa história, a própria curva que justifica nossa longa investigação. Acusamos o sistema Atlas de encontrar cometas defeituosos. Acusamos o universo de uma maldição inexistente. Mas no tribunal dos fatos verifica-se que estamos julgando um peixe por sua incapacidade de voar. O drama desses cometas não é um drama de fracasso ou erro. É o drama da seleção natural. Testemunhamos o trabalho de um gigantesco separador cósmico. O sistema solar não é um museu estático, mas um mecanismo vivo que se limpa constantemente. A gravidade planetária e o calor do Sol funcionam como uma peneira gigante. Objetos grandes e duráveis sobrevivem e tornam-se grandes cometas de longo período, como o cometa Halley, retornando para nós por séculos. Objetos pequenos, soltos e fracos são impiedosamente filtrados. Eles são destruídos, reabastecendo as reservas de poeira interplanetária. O sistema Atlas, graças à sua incrível sensibilidade, simplesmente nos permitiu ver esse processo de filtragem em tempo real. Não vimos uma maldição, mas um tratamento sanitário necessário do sistema solar. Por que isso é tão importante para nós? Porque cada morte desse tipo é uma resposta à questão fundamental da origem da vida. Quando o cometa de 2020 se desintegrou, espectrômetros registraram a liberação de uma quantidade massiva de orgânicos: cianogênio, carbono, amônia. Esses são os blocos de construção básicos da vida. Quando o cometa de 2024 evaporou, ele saturou o vento solar com oxigênio e hidrogênio. Vemos cometas trabalhando como entregadores cósmicos. Eles carregam água e orgânicos pelo espaço, mas para entregar a carga no endereço, o mensageiro às vezes deve morrer, deve se quebrar. A destruição de um cometa é a única maneira de liberar seu conteúdo. Se eles não se quebrassem, simplesmente voariam para sempre como cápsulas do tempo seladas. A morte de um cometa é o momento em que a encomenda é desempacotada. O veredito do nosso tribunal improvisado soa paradoxal. Os cometas Atlas são culpados de enganar as expectativas do público em geral, faminto por pão e circo, mas eles são totalmente absolvidos pelas leis da física e da evolução dos sistemas estelares. Eles cumpriram honestamente sua função natural. Eles nos mostraram do que a periferia do nosso sistema solar é realmente feita. Eles nos mostraram quão frágil é o gelo diante do fogo cósmico, e eles nos lembraram de uma verdade importante: no espaço não há garantias.
Qualquer previsão é apenas uma probabilidade, não uma promessa. Para o simples observador na Terra, esse veredito tem um gosto amargo. Ficamos sem belas fotos contra o pano de fundo da cidade noturna. Telescópios comprados em um acesso de entusiasmo agora acumulam poeira no canto. Mas para aqueles que sabem olhar mais fundo, esses eventos tornaram-se uma fonte de inspiração filosófica. Vimos uma majestosa montanha de gelo viajando na escuridão e no silêncio por milhares de anos, desaparecer em poucas horas. Esta é uma grande lição de humildade. É um lembrete da escala inimaginável das forças que governam nosso mundo. Somos meros grãos de areia assistindo à morte de outros grãos de areia na chama de uma vela. No entanto, o julgamento ainda não acabou. A defesa tem um argumento final e de peso. Sim, esses cometas específicos morreram. Sim, o nome Atlas tornou-se sinônimo de catástrofe. Mas a estatística é uma coisa teimosa. A lei dos grandes números nos diz que, mais cedo ou mais tarde, esse incansável zelador robótico encontrará um verdadeiro diamante. Entre milhares de bolas de neve soltas, um monólito indestrutível aparecerá inevitavelmente, um sobrevivente. E então, toda a experiência inestimável adquirida estudando esses perdedores nos ajudará a entender o vencedor. Cada morte de cometa calibra nossos modelos matemáticos, refina nosso conhecimento do limite de Roche e da sublimação do gelo. Aprendemos com os erros da natureza. Assim, fechamos solenemente o grosso arquivo sobre a chamada Maldição de Atlas. A poeira da ruptura de dois cometas, separados por 4 anos, há muito se dispersou no espaço interplanetário, tornando-se parte do vácuo. As emoções se acalmaram, as manchetes gritantes da internet foram substituídas por novas sensações. E agora podemos resumir este thriller cósmico com a cabeça fria e a mente clara. Devemos responder às principais perguntas deixadas no ar depois que nossas esperanças de um grande show desapareceram. Foi um fracasso da ciência? O nome Atlas realmente traz má sorte? E o que esses eventos significam para a segurança do nosso frágil planeta no futuro? A primeira e talvez mais importante conclusão que devemos tirar diz respeito à reputação do próprio sistema de detecção. Começamos com leigos, chamando Atlas de Arauto da Morte dos Cometas. Mas, de um ponto de vista científico, este sistema merece o título honorário de Guardião do Sistema Solar. O fato de este telescópio robótico encontrar objetos que se desfazem não é um bug, não é um erro de programa. É uma característica, é sua principal vantagem. É a prova irrefutável de sua incrível sensibilidade. Anteriormente, simplesmente não víamos esses processos. Víamos cometas apenas quando já haviam se tornado grandes, maduros e brilhantes, ou não os víamos de todo. Atlas nos permitiu espiar simultaneamente o berçário e o hospício do sistema solar. Vimos quanto lixo está voando em nossa direção da distante nuvem de Oort, e quão instável e fraco esse lixo realmente é. Esse conhecimento é de importância crítica para entender nosso próprio passado. Existe uma hipótese científica da panspermia, segundo a qual a água e compostos orgânicos complexos foram trazidos para a Terra primitiva e escaldante especificamente por cometas. Se todos os cometas fossem monólitos sólidos e rochosos, eles colidiriam com as superfícies planetárias, causando explosões catastróficas semelhantes às nucleares, destruindo todas as coisas vivas. Mas se uma parte significativa dos cometas são esses mesmos suspiros, soltos como os descobertos por Atlas, então sua queda parece completamente diferente. Eles se quebram na atmosfera superior, esfarelando-se em poeira fina e assentando suavemente na superfície como fertilizante, saturando-a com água e aminoácidos sem causar danos globais. Assim, esses perdedores cósmicos desmoronando diante de nossos olhos podem ser parentes diretos desses mesmos mensageiros da vida que tornaram a Terra habitável há 4 bilhões de anos. Sua fraqueza é, na verdade, nossa força e a razão de nossa existência. O segundo aspecto que somos obrigados a considerar é a defesa planetária. Não se esqueçam de que o trabalho principal do sistema Atlas não é nos entreter com belas fotos de cometas, mas procurar asteroides assassinos. E a história da desintegração dos cometas nos dá uma lição importante, embora levemente assustadora.
Estamos acostumados a pensar na ameaça de asteroides em termos de sucessos de bilheteria de Hollywood. Uma rocha enorme voa, enviamos bravos perfuradores com uma carga nuclear, eles a explodem, e o problema é resolvido com música heróica. Mas observações reais dos cometas Atlas mostram que muitos corpos pequenos no sistema solar não são rochas de forma alguma. Eles são pilhas de entulho, cascalheiras voadoras, mantidas juntas por gravidade fraca. Se tal objeto voar em direção à Terra e tentarmos atingi-lo com um impactador cinético ou um míssil nuclear, não o desviaremos. Apenas pioraremos as coisas. Simplesmente transformaremos uma bala em uma carga de chumbo grosso, uma espingarda em 100 pistolas. O objeto se desmoronará em um enxame gigante de fragmentos, como fez o cometa de 2020, e esse enxame cobrirá o planeta em uma frente ainda mais ampla, bombardeando vastos territórios. Os casos dos cometas ITS-4 e S1 estão forçando os militares e engenheiros a repensar completamente as estratégias de defesa da Terra. Estamos começando a entender que cada corpo celeste requer uma abordagem estritamente individual. O que funcionaria com um asteroide de ferro monolítico se tornará uma catástrofe garantida ao lidar com um núcleo de cometa solto. A chamada maldição de Atlas está, na verdade, nos salvando de um excesso de confiança perigoso, demonstrando graficamente a incrível complexidade da estrutura de nossos inimigos potenciais. Agora vamos falar honestamente sobre o futuro. A maldição foi levantada? Devemos acreditar no próximo anúncio barulhento com esse nome? A resposta soa paradoxal: sim e não. A estatística é uma ciência implacável. O sistema Atlas continuará a escanear o céu com a mesma alta sensibilidade, o que significa que continuará a encontrar dezenas, centenas de cometas pequenos, fracos e moribundos. A maioria das notícias com a etiqueta Atlas continuará a terminar em um fiasco e decepção. Você só precisa se acostumar com isso. Este é o novo normal da astronomia moderna. Passamos de produtos artesanais, de descobertas raras, para a produção em massa em linha de montagem, e na produção em massa, a porcentagem de defeitos é sempre muito mais visível. No entanto, a lei dos grandes números também funciona para o outro lado. A nuvem de Oort, aquele refrigerador cósmico gigante nos arredores do nosso sistema, contém trilhões de corpos gelados. Entre eles não há apenas bolas de neve soltas, mas verdadeiros gigantes de gelo, como o grande cometa Hale-Bopp ou o grande cometa do século XIX. Cedo ou tarde, a roleta gravitacional nos dará um verdadeiro prêmio acumulado. E com um alto grau de probabilidade, é o sistema Atlas que o verá primeiro, simplesmente porque observa o céu mais intensamente do que qualquer outra pessoa. Quando isso acontecer, veremos a maldição se transformar instantaneamente em uma bênção. Teremos meses, talvez anos de alerta antecipado para nos prepararmos para a visita de uma verdadeira rainha da noite. Mas até lá, todos nós temos que passar por um estágio difícil de aceitação. Devemos aprender a valorizar o resultado negativo. Na grande ciência não há experimentos ruins, apenas dados mal interpretados. Cada cometa que se esfarelou em poeira diante de nossos olhos nos deu seu espectro único. Ele nos disse do que era feito. Ele nos mostrou como o cianogênio e o carbono se comportam em condições de vácuo cósmico. Estamos compilando um mapa detalhado da composição química do sistema solar, usando esses cometas como sondas descartáveis. Sim, não conseguimos belos papéis de parede para nossos computadores, mas obtivemos gigabytes de dados inestimáveis para teses científicas que podem nos ajudar a entender finalmente como exatamente a vida se originou em nosso planeta. A reflexão final de nossa longa investigação nos leva ao reino da psicologia humana. Por que essa história com a maldição nos fisgou tão profundamente? Por que estamos tão ansiosos para antropomorfizar pedaços de gelo e algoritmos de computador sem alma? Porque os humanos estão sempre desconfortáveis em um universo caótico e imprevisível. É muito mais fácil para nós inventar um escudo cósmico mítico que abate cometas ou um destino maligno que persegue um telescópio específico do que admitir honestamente que o espaço é um lugar onde o acaso e a entropia reinam supremos. Os cometas morrem não porque alguém quer ou não quer,
Eles morrem simplesmente porque a gravidade acaba sendo mais forte que a coesão, a força que mantém as moléculas unidas. É um mundo frio e indiferente, mas nesta indiferença cósmica, há sua própria beleza majestosa e severa. Nós, humanos, somos os únicos seres no universo que podem olhar para esse caos e ver padrões nele. Criamos o robô Atlas, que todas as noites, enquanto dormimos pacificamente em nossas camas, olha fixamente para o abismo negro para nos avisar de um possível perigo. E mesmo que ele às vezes erre nas previsões de brilho, ele nunca erra nas coordenadas. Ele é nosso sentinela fiel. E o fato de que ele às vezes soa um alarme falso, confundindo um cisne moribundo com um dragão temível, esse é um preço muito pequeno a pagar por nossa segurança coletiva. Então, da próxima vez que você vir uma manchete gritante em seu feed, cometa Atlas se aproximando da Terra, não se apresse em gritar ceticamente. É uma farsa de novo. E não corra para a loja para comprar um telescópio caro. Apenas observe. Observe os gráficos, leia os relatórios secos dos astrônomos. Siga este drama de tirar o fôlego da física. Talvez ele desmorone novamente. Talvez brilhe por um momento e se apague. Ou talvez este próximo se torne o lendário sobre o qual você contará aos seus netos com arrebatamento. O espaço é uma grande loteria e nosso bilhete já foi comprado. Só precisamos ter paciência e esperar o sorteio. Nesta nota, finalmente encerramos nosso caso, mas os olhos eletrônicos do sistema Atlas permanecem bem abertos. Agora mesmo, neste exato segundo, em algum lugar no distante Havaí, a cúpula do telescópio está girando com um zumbido silencioso, seguindo o movimento das estrelas, e um sensor digital sensível está capturando avidamente fótons que voam em nossa direção há milhões de anos. A caçada continua. E quem sabe o que será pego nessas redes esta noite? Mais lixo cósmico ou um verdadeiro tesouro? Olhem para os céus. Fim da transmissão.